Hoje, a gente vai fazer um raio-x completo de uma das maiores e mais conhecidas varejistas do Brasil, o Grupo Casas Bahia. Mas olha, isso aqui não é só uma análise de números, não. É a história de uma gigante que se viu numa encruzilhada, travando uma verdadeira batalha pela sobrevivência e pela sua transformação no meio de um cenário econômico pra lá de desafiador. A gente está falando de uma marca que faz parte da vida de milhões de brasileiros, né? Só que nos últimos anos, essa gigante encarou desafios enormes, que a levaram quase ao colapso. O que a gente vai investigar aqui é a crônica de uma sobrevivência corporativa. Uma história de resiliência, de muita engenharia financeira e de decisões estratégicas de altíssimo risco. Para a gente entender essa saga, vamos percorrer toda a jornada. Primeiro, vamos mergulhar na tempestade perfeita que quase afundou o navio. Depois, vamos ver como, no meio do caos, uma virada operacional surpreendente acontecia lá no chão de loja. Em seguida, a gente expõe o peso esmagador da dívida que ameaçava jogar todo esse progresso por água abaixo. Isso nos leva ao clímax, a ousada engenharia financeira para sobreviver. E no fim, o veredito. Depois de tudo, vale a pena correr o risco? Bom, tudo começa com um cenário macroeconômico do Brasil ali entre 2024 e 2025. Para entender o tamanho da crise da Casas Bahia, é fundamental a gente olhar para o que estava acontecendo do lado de fora. E não foi só um vento contra, não. Foi um verdadeiro furacão. Sabe, a expressão tempestade perfeita se encaixa como uma luva aqui. É quando vários fatores negativos acontecem ao mesmo tempo, sabe? E foi exatamente isso. Juros nas alturas, famílias endividadas, uma competição brutal, tudo isso criou um inverno rigorosíssimo para o varejo. E as Casas Bahia estava bem no epicentro de tudo. E o principal motor dessa tempestade toda foi a política monetária do Banco Central. Para segurar a inflação, a taxa Selic ficou estacionada num patamar muito, mas muito punitivo, perto de 15% ao ano. Para uma empresa de varejo que vive de crédito, um número desses é simplesmente devastador. E o mais interessante é como esses juros de 15% atacavam a empresa por dois lados ao mesmo tempo. Pensa só. De um lado, a dívida da própria companhia, que era atrelada ao CDI, simplesmente explode. Isso drena o caixa para pagar a despesa financeira. Do outro lado, na ponta, o famoso carnê se torna quase proibitivo para o cliente. A prestação sobe, esmaga o poder de compra principalmente das classes C e D e a demanda por produtos mais caros simplesmente desaparece. Mas olha que curioso. Enquanto essa tempestade macroeconômica castigava o financeiro, uma outra batalha bem mais silenciosa era travada no dia a dia da operação. E é aqui que a história dá uma virada surpreendente para melhor, mostrando uma resiliência que poucos esperavam. A gestão começou um plano de transformação focado em eficiência e os resultados não demoraram a aparecer. As lojas físicas, que muita gente achava que eram um peso na era digital, se mostraram um pilar de força. As vendas nas mesmas lojas, que é um termômetro importantíssimo da saúde do varejo, cresceram em impressionantes 7,8%, acima da inflação. Isso mostrou a força da marca. Os números do terceiro trimestre de 2025, então, pegaram o mercado de surpresa. O GMV, que é o volume total de tudo que foi vendido, cresceu 8,5%, revertendo a tendência de queda. O Marketplace, a plataforma de vendedores parceiros, disparou 17,7%. E talvez o mais importante de tudo, a margem EBITDA, que mede a lucratividade da operação, chegou a 8,5%, o maior nível em um ano e meio. Isso provou que os cortes de custos e os ganhos de eficiência eram reais. E aqui a gente vê uma das jogadas táticas mais inteligentes da empresa. Em vez de continuar queimando caixa numa guerra perdida contra o Mercado Livre, a Casas Bahia foi pragmática. A empresa se tornou uma super vendedora dentro da plataforma do concorrente, usando o tráfego gigantesco do Mercado Livre para vender seus produtos. Uma clássica estratégia de, se não pode com eles, junte-se a eles. E aqui que a história chega num ponto crítico. Se a operação estava melhorando tanto, por que a empresa continuava numa situação tão delicada? A resposta não estava nas lojas, mas sim no balanço financeiro. Era lá que estava o verdadeiro calcanhar de Aquiles, ameaçando anular todo o progresso que a gente viu. Pois é, apesar de todos os ganhos de eficiência, o resultado do terceiro trimestre de 2025 foi esse aqui, um prejuízo líquido de quase R$500 bilhão. Aí fica a pergunta, como uma empresa com margens operacionais em alta consegue perder tanto dinheiro? A resposta está na próxima linha do balanço. Esse gráfico aqui escancara o abismo financeiro da companhia. A operação gerou um lucro de 282 milhões, um número bom, saudável. Só que as despesas financeiras, basicamente juros da dívida, passaram de R$1 bilhão no mesmo período. Esse custo financeiro brutal não só comeu todo o lucro operacional, como arrastou o resultado para um prejuízo gigantesco. A empresa era uma máquina de gerar caixa na operação que era imediatamente incinerado para pagar juros.
Com a operação melhorando, mas o financeiro sangrando sem parar, a empresa chegou a um ponto de vida ou morte. Era preciso uma medida drástica, uma cirurgia de altíssimo risco no coração do balanço. A gente entra agora no clímax da nossa história, a complexa engenharia financeira que foi montada para evitar o colapso total. A ferramenta escolhida foi a recuperação extrajudicial. Foi um plano cirúrgico, focado em 4,1 bilhões de reais de dívidas com bancos e outros credores. O objetivo não era dar calote, mas sim reestruturar os termos do pagamento. Como diz a frase, a empresa estava comprando o ativo mais valioso que existe numa crise: tempo. E que tempo eles compraram? A dimensão da manobra é algo surreal. Dívidas que iam vencer em cerca de 22 meses, uma pressão de caixa que era simplesmente insustentável, foram renegociadas com vencimentos que agora se estendem até o ano de 2050. Isso mesmo que você ouviu, 2050. Na prática, as Casas Bahia transformou uma dívida de curtíssimo prazo numa obrigação de 25 anos, algo tão fora da curva que o mercado apelidou de bonde perpétuo brasileiro. O impacto dessa jogada é monumental. Ao empurrar os pagamentos para tão longe, a estimativa é de uma economia de fluxo de caixa de 4,7 bilhões de reais até 2030. Esse é o fôlego, o oxigênio financeiro que a empresa precisava desesperadamente para manter a operação girando e continuar o plano de transformação sem o risco de quebrar a qualquer momento. Mas é claro que essa sobrevivência teve um preço, e um preço bem alto para os acionistas. Parte do acordo envolveu trocar dívida por participação na empresa. Com isso, os credores, principalmente os bancos, se tornaram os maiores acionistas, com quase 56% do capital. Isso quer dizer que a fatia dos acionistas antigos foi diluída e eles agora detêm os 44% restantes. E quem são esses novos donos, os principais credores, como o Bradesco e Banco do Brasil? Ou seja, os bancos, que antes eram só emprestadores, viraram os controladores de fato do negócio. Isso é uma mudança radical na governança da empresa. Com os bancos no controle, a prioridade da gestão mudou da água para o vinho. O foco agora é total, absoluto, em disciplina financeira e geração de caixa. Aquela era de expansão a qualquer custo acabou. O novo mandato é muito claro: arrumar a casa, gerar lucro e, lá na frente, criar um caminho para que os bancos consigam sair desse investimento com algum retorno. E assim, com a operação dando sinais de vida e a estrutura financeira totalmente redesenhada, a gente chega na grande pergunta para quem investe. Depois de toda essa jornada, a ação BI AHA3 vale o risco? Se a gente olhar para os múltiplos de mercado, a resposta não é tão simples. A Casas Bahia hoje negocia com um desconto gigantesco em relação à sua principal concorrente, a Magazine Luiza. Pela métrica de EV sobre GMV, por exemplo, o mercado avalia a empresa por menos da metade do valor que atribui ao seu par. Isso sugere duas coisas: ou o mercado enxerga um risco muito maior, ou existe um potencial de reavaliação enorme se o plano de virada der certo. O veredito do mercado, refletido no consenso dos analistas, é majoritariamente neutro. E a conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: a Casas Bahia se tornou uma aposta de altíssimo risco, mas com uma simetria interessante. O sucesso dessa tese depende profundamente de um fator que está fora do controle da empresa: a queda da taxa Selic. As melhoras na operação são reais, mas ainda são frágeis. A estrutura financeira está estável por enquanto, mas lucro que é bom ainda não apareceu. Portanto, não é um investimento para o perfil conservador, do tipo comprar e esquecer. É um ativo para quem tem estômago para muita, mas muita volatilidade. Isso nos leva à pergunta final para a gente debater. Na sua visão, as Casas Bahia é a grande oportunidade de multiplicação da década com a queda dos juros, uma fênix renascendo das cinzas, ou é um risco gigantesco onde os bancos só assumiram o controle para tentar diminuir o próprio prejuízo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este raio-x com outros investidores que acompanham o caso de turnaround. E claro, se inscreva para não perder nossas próximas análises. E para finalizar, um aviso importante: este relatório tem um caráter puramente informativo e não deve ser considerado como um aconselhamento financeiro. Toda projeção e toda análise financeira envolvem riscos e incertezas que são parte do mercado.